a senhora é de onde? Eu sou de Hortolândia, São Paulo. Ah, a senhora é paulista. Na verdade, eu tenho um pouco tempo aqui, uns 12 anos, mas não nasci aqui não, mas eu tô morando aqui. Eu sou de uma cidadezinha pequenininha do interior, com 5 mil habitantes. É uma cidade assim que parece que é uma cidade que bem tranquila, bem calma. É É um pessoal muito Alagoas, né? acolhedor. O seu é Em Alagoas. Alagoas. Ah, É, que interior de legal. Alagoas. Olha só É como é bom a tecnologia, muito né? bom e A tecnologia nos faz, né, é conhecer verdade. pessoas E outra, eu que. estava pensando, Dona a tecnologia evoluiu a um ponto de se você precisar fazer um tratamento terapêutico, eu não tenho como ir até São Paulo. Não Mas tem. São Paulo trouxe até. E eu tinha orado, eu orei esses dias assim, pedindo a Deus que me conectasse com os seus melhores amigos ou com as suas melhores amigas. Eu fiz Sim. esse pedido ao Senhor. E eu disse, Senhor, me mostra assim, me direciona, faz conexões com pessoas de Deus, né? Com pessoas que Bom me restauram, que me dia. ajudem, que me ajudem a Bom crescer. dia. E Amém. Deus fez essa conexão, fiquei muito feliz. Na realidade, eu fiz a mentoria da pastora Amélia, a senhora estava lá também. Sim. Você saiu, nós fomos Eu fiz... companheiras de oração, não fomos? Foi isso, exato. É, Exato. Lembra como que agora. como que é mesmo, gente? Esqueci o nome que fala, as amigas intercessoras. Foi. E Olha só assim, que coisa. as conexões, e Deus me deixou muitas amigas intercessoras. Ali tem uma aqui perto da minha cidade, que até hoje tenho contato com ela, é uma bênção de Deus. E foi bom, foi maravilhoso. Que bom, fico feliz que você está aqui conosco. Fico feliz de alguma maneira o Senhor nos uniu, né? Nos aproximou. E são respostas das suas orações. Se você Verdade. acabou de falar que pediu amigas, né? Para Orei, estar caminhando junto, e o Senhor trouxe. Como é orei. que você falou? Não você não Orei, o tem. Senhor trouxe minha casa, porque eu podia, ele continua trazendo. Deus é fiel. Exatamente. Se São, como é que é? Você não pode vir a São Paulo vai até Alagoas. Até aí. Eu estava pensando nisso ontem. Mas que bom, fico feliz. Seja Verdade. bem-vinda. E aqui é um lugar de crescimento, né? Acolhimento sem julgamento. A parte emocional, né? Eu me apaixonei nessa área quando eu descobri e fiz esse propósito para ajudar o que eu puder a respeito da saúde emocional, porque é a área que eu não conhecia e por eu não conhecer, eu adoeci. Eu adoeci e era uma mulher totalmente doente emocional. E quando a alma adoece, o corpo. Quando o corpo adoece, a alma já adoeceu há muito tempo. Então, é algo que me fez assim. Isso. Eu estava vivendo isso esses dias. O meu cabelo começando a cair muito, eu tomando todos os suplementos vitamínicos, sem nada de resolver por um bom tempo. A minha pele começou a sair aquelas manchinhas escuras, tipo, depois começou a sair umas coceirinhas assim, sem um motivo prévio, e vários outros sintomas. E aí eu comecei a perceber que algo estava errado. Se eu estou me cuidando nessa parte, nessa área, tem que ter algo muito errado. E aí foi quando Sim, eu acordei, né? Despertei, o corpo foi dando sinais de esgotamento, sinais. Isso é muito forte. muito. E eu E estou às aqui de vezes a pé hoje gente pelo acha, desafio. que é mil coisas, mas não pensa que é por causa das emoções, né? Isso. E eu estou aqui hoje conversando com a senhora porque Deus é bom, porque não é pela graça dele, porque ele nos dá graça todos os dias, Sim, e porque eu tenho me apegado muito com ele, porque eu creio que ele, o tempo todo está ao meu lado, porque eu cheguei em um momento que colapsou mesmo, o colapso foi forte mesmo, né? Foi forte, que a ponto de eu dizer, Senhor, a ponto de eu querer me desesperar por estar naquela situação de saber como sair, né? E Deus está exatamente. aqui. Estou Que aqui bom. Glória a Deus. hoje, Fico já fiz feliz. minha caminhada, já estou aqui de pé, firme e avante. Que bom. Fico feliz e continue, não desista. E tudo bem, Yesa? Amém. Bom dia. Tudo bem que Bom você dia, está? paz a Deus, tá tudo Amém. bem, graças a Deus. Tá tudo bem? Então, que bom que você está aqui hoje. Hoje, graças a Deus, deu certo de eu entrar. Ai, que bom, né? É tão bom É, quando dá certo, porque já começa o é, dia diferente, né? Quando a gente. sim, é Mas verdade. fico feliz. Vamos então começar a leitura de hoje. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão no ao vivo, você que vai assistir a gravação depois, sejam todas bem-vindas a esse dia, né? E hoje nós vamos ler
qual é o grande mandamento, dia 24 de junho. Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e toda a exigência dos profetas se baseiam nestes dois mandamentos. Mateus 22, 37. Quando comecei a estudar mais profundamente sobre o cânon bíblico, eu fiquei muito abalada, pois eu descobri que alguns escritos considerados não inspirados por Deus foram excluídos da seleção dos livros que compõem a Bíblia. Diante disso, eu questionei: Senhor, mas se entre eles há algo que preciso saber? E se partes importantes se perderam ao longo da história? Quantos milagres Jesus deve ter feito que sequer foram incluídos na Escritura? Essa inquietação me levou a desejar ler todos os registros históricos retirados do cânon, por receio de estar deixando algo relevante para trás. Foi nesse momento que o Senhor falou comigo de forma pontual e transformadora. Se você ainda não consegue obedecer ao que está escrito, por que se incomodar com aquilo que não está? Aquela resposta me desconcertou. A verdade é que Jesus nos dá um resumo fundamental do que precisamos saber, a essência de toda a lei, das exigências dos profetas. Se frequentemente tropeço em cumprir com essa síntese, como poderia me preocupar com um texto que não possuo? O maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, mais do que os nossos desejos, nossas vontades e ambições. E amar o próximo tão imperfeito quanto nós? Que essa verdade esteja gravada em nossos corações. A direção que Cristo nos deu é clara e mais do que suficiente. É simples, mas é profunda. Que reflexão maravilhosa, né, que a gente tem nessa manhã, que são esses conselhos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Que essa reflexão seja o nosso guia de hoje, que nós possamos refletir. E aí, estão animadas para fazer os exercícios diários? Como vocês estão? Tem caderno e papel aí? Como é que é? Caderno e caneta aí na mão? Como vocês estão? Animada? Vamos lá. Rotineiros, reprogramação mental. Reprograme a sua mente. O que você está precisando reprogramar a sua mente? Fale as verdades de Deus para você. O que Deus quer na sua vida? O que Ele fez? O que Ele pensou? O que Ele imaginou antes de você vir à Terra? Ele tinha um plano. Será que Ele ia fazer algo errado? Então você não é errada. Você é algo bom, porque Jesus não ia fazer nada errado. Não acredite no que Deus tem para você, não no que os outros dizem para você. Então, nesse momento, é o momento da gente ter 30, 40 minutos para olhar para nós, porque nós estamos acostumados a olhar para o outro, e esquecemos de nós, porque a vida inteira cobrou muito de nós cuidar do próximo, né? E esquecemos de cuidar de nós. Então, tenha sempre esse momento para você cuidar de você, olhar para dentro de você, descobrir as suas qualidades. Qual é a sua identidade? Vamos fazer essa pergunta nessa manhã. Quem é você? Quem é essa mulher que você olha e vê na frente do espelho? Quem é essa mulher que está por trás desse seu nome? Quem é essa mulher que está por trás de ser mãe, de ser esposa? Qual é o seu valor? Esses são uns exercícios
desenvolvimento de musculatura emocional. É reforçar a nossa identidade. Você sabe qual é a sua identidade? Ou você é igual a Sueli, que antes não sabia o que era identidade? Eu, quando falava qual é a sua identidade, eu já pegava minha identidade da carteira. Era isso que eu sabia que se chamava identidade. Então, qual é a sua identidade, mulher? Nesse momento é para você descobrir. Por isso que todos os dias vamos fazer esses exercícios. Porque quanto mais você escrever, quanto mais você falar, quanto mais você declarar, vai reforçar a sua identidade. Ou você não sabe que nosso cérebro aprende por repetições. Então, fique sabendo, nessa manhã, o nosso cérebro aprende por repetições. Então, repetir, 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 vai construir em você aquilo que você deseja. Então, o nosso primeiro exercício é quem eu sou em Deus. Em Deus eu sou determinada, em Deus eu sou corajosa, em Deus eu sou filha amada. Em Deus eu sou constante, em Deus eu sou frutífera, em Deus eu sou abençoada e abençoadora. Em Deus eu sou fortalecida, em Deus eu sou livre, em Deus eu vivo sem culpa. Em Deus eu sou plano original. Próxima. Tá fechado. Isso. Em Deus eu sou filha amada, em Deus eu sou fiel. Em Deus eu confio, em Deus eu espero. Em Deus eu sou livre, em Deus eu sou preciosa. Em Deus eu sou dedicada, em Deus eu sou abençoada. Em Deus eu sou confiante, em Deus eu sou generosa. Em Deus eu sou alegre, em Deus eu me permito me curar. Em Deus eu renovo minhas forças, em Deus eu sou constante. Em Deus eu prospero, em Deus eu sou feliz. Em Deus eu sou saudável e em Deus eu sou econômica. Amém. Próxima. Bom dia para vocês. Bom dia, Kátia. Tudo bem? Tudo bem? Saudade de vocês, gente. Bom Saudade de dia. você também. Tá Tem que viver o sumindo. momento, né, Sueli? Tô vivendo meu momento agora. Curte o seu momento presente. E passa muito rápido. E sempre Ai, lembra, ai. não vai voltar mais. Não vai voltar. Não, é isso aí. Em Deus eu sou constante, em Deus eu sou linda, em Deus eu sou especial, sou determinada, em Deus eu sou próspera, em Deus eu sou abençoada, sou abençoadora, em Deus eu sou sábia, em Deus eu sou mansa, em Deus eu sou uma mãezona, uma esposa especial, em Deus eu sou serva dele, em Deus eu tenho a salvação, em Deus eu posso tudo. Amém. Próxima. Aqui, em Deus eu sou luz, sou abençoada, próspera, humilde, linda, corajosa, vencedora, cheirosa, meiga, mãe, filha, cristã, esposa, cheia de esperança de Deus, forte, charmosa, elegante, arrumada, positivista, organizada, agendada, limitada, elegante, bem vista, limpa, ativa, amorosa, simpática e atraente. Amém. Glória a Deus. Que coisa boa, né? Reforçar a nossa identidade, saber quem nós somos. Sueli, mas eu ainda não sou. Mas você precisa falar antes de ser, para poder ser. A semente está sendo plantada para ser. Se você não aguar, não falar aguar é colocar água, não colocar esterco, não colocar dar luz ao sol, se você não organizar, alimentar essa semente, como que ela vai nascer? Não existe ninguém ter resultado sem plantar, gente. Não existe colher sem plantar. Nós precisamos estar aqui, é o que nós faz todas as manhãs. Cuidar da nossa semente positiva.
Porque se nós não cuidarmos do positivo, o negativo vem muito fácil. Então, não deixe espaço para o negativo. Preencha os seus pensamentos de positividade. Não dê espaço para o negativo. Vamos agora agradecer? A gratidão gera emoções positivas. Faça a sua lista com motivo de gratidão. Leia diariamente, com voz alta, com intensidade emocional e postura reta. Não agradeça de cabeça baixa, com um olhar de vitimismo, de pessoas desanimadas. Não, agradeça com postura, para que seu cérebro entenda que você está agradecendo de verdade. Saia da vitimização e murmuração. Venha ser uma mulher positiva, agradecida. Eu sou grata por cada manhã o Senhor renovar as minhas forças. Eu sou grata pelo fôlego de vida. Eu sou grata por cada uma de vocês estar aqui. Eu sou grata pela minha família, meus netos, meu genro, minha nora. Eu sou grata pelos meus órgãos estar funcionando todos bem, meus 5 sentidos. Eu sou grata pela minha casa nova e aconchegante que o Senhor está preparando. Eu sou grata por nada quebrado, nada trincado, nada fora do lugar. Eu sou grata pela minha alimentação saudável. 0 glúten, 0 lactose, 0 açúcar e 0 álcool. Eu sou grata por as minhas decisões. Eu sou grata pelos meus clientes. Eu sou grata por ser instrumento de Deus na terra. Eu sou grata pelo Senhor ser a minha prioridade. Eu sou grata por eu poder ouvir e poder falar. Eu sou grata pela vida de cada uma e que o Senhor possa aumentar mais mulheres aqui. Eu sou grata por todos os momentos que o Senhor tem preparado para nós. Próximo. Eu sou grata pela minha vida. Eu sou grata pela noite dormida. Eu sou grata por acordar. Eu sou grata por essa manhã estar junto com vocês. Eu sou grata pela minha família. Eu sou grata por todos os dias que tenho vivido, estou vivendo. Eu sou grata por ser uma serva de Deus. Eu sou grata pela fé. Eu sou grata por amar o próximo. Eu sou grata pelas suas promessas em minha vida. Eu sou grata por ser virtuosa. Sou grata por ser um instrumento de Deus. Eu sou grata por ser mãe, por ser mulher, por ser avó, por ser bisavó. Amém. Próximo. Eu sou grata pela vida, por Deus me permitir acordar mais um dia e ter a oportunidade de cumprir meu propósito aqui na Terra. Sou grata pelo autoconhecimento, que eu sempre tive vontade de buscar, não sabia como, Deus tem me proporcionado isso também. Sou grata por estar nesse grupo maravilhoso, que tem me ajudado muito e que eu tenho visto a mudança na minha vida e na vida das outras pessoas. Eu sou grata pela vida dos meus filhos, da minha família. Sou grata por Deus confiar essa família em minhas mãos para cuidar. Eu sou grata também pela vida dos meus pais, dos meus familiares e dos meus irmãos. Sou grata pela família que eu fui criada, cuidada, amparada. Eu sou grata também pela boa recuperação que Deus tem me dado do bronquiolite, né? Da perna. Minha mente está bem, meu corpo está bem. Eu sou grata a Deus por isso. Eu sou grata também por esse momento que eu pedi para Deus, um momento de alimentação com a minha filha. Deus tem me dado um momento muito bom com ela. Eu sou grata também por tudo que é feito por nós, pelo alimento que Ele nunca deixou faltar dentro do meu lar, pelos cuidados dele por nós, pelos livramentos que Ele tem dado, se a gente vê, né, os grandes e pequenos livramentos. Eu sou grata também pela minha mãe estar aqui cuidando de mim, meus irmãos.
Sou grata pela vida da Sueli, que tem sempre disponibilizado para estar conosco, né? Glória a Isso tem Deus. trazido crescimento para ela também. Sou grata a Deus por tudo. Amém. Glória a Deus. Próxima. Eu sou grata pelo fôlego de vida, pela saúde, pela paz, pelo sossego, pelo meu filho, minha casa, pelo shalom de Deus, né? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, pela alimentação saudável, pelo meu trabalho, por ser escolhida e filha de Deus, pela noite dormida, por Deus me permitir cuidar do meu lar, porque Deus sabe que eu sou a coluna dele, pela minha família, né? Por ser servo de Deus, pela minha fé, por Deus me permitir me olhar de novo, me autocuidar, por Deus me permitir dar os primeiros passos, por eu poder enxergar que eu preciso me cuidar, né? Sou grata a Deus por estar saindo do piloto automático para a glória dele, né? Sou grata porque há muito tempo eu aprendi a dizer não, né? Por ser obediente às palavras dele e ao direcionamento que Deus me dá todos os dias. Grata por me olhar, pela força, pela coragem que ele me dá todos os dias, né? Grata por olhar de onde ele já me tirou, de onde Deus já me tirou. Pelos livramentos que ele me dá, os livramentos que são visíveis e invisíveis, aqueles que eu nem sei que era livramento, mas que ele livrou, né? E grata pela conexão que ele está fazendo na minha vida com as pessoas de Deus, né? Pelas Amém. pessoas que ele já tirou, que não agregam, pelos livramentos que eu vou, e em determinada situação, Deus diz, eu estou removendo até pessoas do teu caminho para te livrar, e ele remove. E eu sou muito grata a Deus por isso. E, enfim, são tantas coisas para agradecer que a gente, se for listar, são inúmeras. Então, gratidão a Deus pelo dom da vida e por eu estar com saúde. Eu estando com saúde, eu sei que tudo vai fluir. Muito Amém. obrigada. Glória a Deus. Vamos profetizar agora, né? Deixa eu ver, alguém chegou aqui. Deixa eu ver quem é. Bom dia, Vanessa. Seja bem-vinda. Gente, então vamos profetizar sobre a nossa vida. Exercite a capacidade de desejar grandes coisas para você e para as pessoas que você ama. E leia diariamente, comunique de forma positiva, porque aumenta o foco nos seus objetivos, gera autoconfiança e leva à sua autoestima. O que você tem falado, o que tem saído da sua boca? Quais são as sementes? Tá bom, Vanessa. O que tem saído da sua boca? Quais são as suas sementes que você tem plantado, lançado sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre todo que envolve você? O que você tem feito? Você sabia que as palavras têm poder? Você sabia que as palavras que saem da nossa boca são sementes? Então, vamos lançar a semente boa para nós ter frutos bons? Eu profetizo saúde física e mental para todas nós aqui. Eu profetizo saúde dos órgãos, eu profetizo não desistir dos meus sonhos, eu profetizo não acreditar em tudo que eu ouço, eu profetizo não procrastinar, eu profetizo me acolher e me amar, eu profetizo minha casa nova e aconchegante, eu profetizo minha casa nova e acolhedora, eu profetizo coração disponível para o Senhor, eu profetizo percepção e direção do céu em nossas vidas, eu profetizo organizar as finanças e ter sabedoria para administrar, eu profetizo alegria abundante e constância, eu profetizo experiências profundas com Deus, eu profetizo paz e quietação no coração para todos nós. Eu profetizo desfrutar o momento presente, viver cada dia, viver o hoje, esquecer do amanhã, deixar entregue na mão de Deus, mas nós ver o hoje, melhorar 1% todos os dias, ser diferente da mulher que eu fui ontem, organizar os meus erros que eu errei ontem e trazer experiências novas para hoje. Então é isso, gente. Eu profetizo cada dia ser uma pessoa melhor. Eu profetizo libertação na minha mente, eu profetizo ser calma, eu profetizo pensar antes de falar, eu profetizo regular minhas emoções, eu profetizo cura em minha mente, profetizo ter mais sabedoria, profetizo ser constante, profetizo
paz no meu lar, cura do câncer, cura do mundo, paz, prosperidade, e profetizo benção, e profetizo mais alegria, mais sabedoria e mais luz. Amém. Desculpa aí, Próximo. cuspi. Eu profetizo bênçãos sem medida sobre todas nós. Profetizo que Deus vem cumprir o desejo do coração de cada um de vocês, né? Cada um de nós que estão aqui nesse grupo, que vão assistir depois. Eu profetizo a reforma da minha casa, profetizo a reforma da casa da minha irmã, o término, né? Da Raquel. Eu profetizo também que Deus continue dando sabedoria, me dando mansidão, paciência, alinhamento com o meu esposo, alinhamento com os meus filhos. Que eu venha ser uma mãe, que venha ser uma ótima esposa, uma mãe por exemplo para os meus filhos, né? Que futuramente eles olham para mim e vão ter orgulho de mim. Eu profetizo também que meus filhos serão grandes empresários de sucesso, serão servos de Deus. Eles nunca abandonarão os caminhos do Senhor. Que eles sempre carregarão dentro deles o amor de Deus e a certeza da salvação. Eu profetizo também que eu venha manter a constância, que eu jamais venha desistir do grupo, né? Desistir daqui, porque tem me acertado tanto com esse grupo, tem me ajudado muito, né, Sueli? E eu profetizo também que Deus venha preparar esses contratos a serem assinados na empresa do Sol, que Deus venha multiplicar os clientes, Deus venha abençoar também a empresa WM, da lanchonete da minha irmã, que é uma pessoa do coração muito bom, que gosta de ajudar as pessoas, e eu tenho visto Deus recompensar a minha irmã também, estou muito feliz, né? E eu profetizo também que os olhos da terra venham para dentro do meu lar, que Deus venha me dar o equilíbrio financeiro, equilíbrio mental, espiritual, a cura emocional, e que a gente venha estar mais perto de Deus, mais alinhado de Deus, cada dia mais. Amém. Próximo. Josi? Aqui, eu profetizo cura emocional, batismo nas águas, dívidas pagas, falar palavras que edificam. Eu declaro portas abertas para mim e para meu esposo. Ele está trabalhando, mas onde ele está trabalhando, ele está de volta para casa. Mas eu declaro em nome de Jesus que assim que ele chegar aqui em casa, Deus vai abrir uma porta para ele. Porque assim como ele encontrou portas fechadas aqui, teve que sair para ficar longe de casa, ele vai encontrar uma porta aberta agora. Eu creio, eu declaro. Eu já vejo pela ótica da fé. Amém. Eu declaro não retroceder, me acolher e me amar. E administrar minhas finanças. Amém. Né? Eu repreendo o medo. Eu quero viver um dia de cada vez. Eu profetizo meu casamento restaurado. Eu creio, se for da vontade do Senhor, Ele faça melhor. Que não falte o pão de cada dia. Eu declaro em nome de Jesus, eu declaro isso todos os dias, até que o Senhor me ajudou e nunca deixou faltar nada. Amém. Não faltará vestimentos nem para mim, nem para meu filho. Eu declaro em nome de Jesus. Eu profetizo, meu filho será um homem próspero, ele tem apenas 5 anos, mas eu já declaro isso sobre a vida dele. Será um filho amado, filho de Deus, será um menino abençoado. Ele é um menino abençoado, ele é um menino que foi escolhido no meu ventre, ele foi o maior presente que Deus me deu na vida, e foi ele que Deus me deu para me cuidar, né? Que eu tenha forças e saúde para cuidar dele. E eu profetizo cura sobre a ansiedade, eu já declaro curada, eu já me declaro curada pela ótica da fé. Eu me vejo pela ótica da fé e todos os dias eu declaro isso, Senhor, eu não viverei, eu não vou tomar remédios para controlar minhas emoções, porque o Senhor vai me curar, Ele vai me dar força para me buscar essa cura, eu já estou buscando, Ele já me deu essa força. E eu, em nome de Jesus, eu me vejo pela ótica da fé liberta, já estou liberta. Amém. Que assim seja, né? Que lindo. Glória a Deus. E agora, gente, momento da validação, elogio sincero. Quem você fez um dia diferente?
Quem aí que tem testemunho, que mandou uma frase, uma ligação, elogiou alguém, falando das suas qualidades? Faça o dia da pessoa diferente, faça o dia da pessoa feliz. Quem é que você vai escolher fazer o dia diferente? O sorriso no rosto com a sua mensagem, porque todo mundo fala mais de apontar, né, os defeitos. Aqui nós estamos aprendendo a olhar as qualidades das pessoas, porque não existe ninguém sem qualidade, todos temos qualidade. Então nós precisamos focar mais, elogiar mais, acolher mais, do que apontar os erros. Se tiver algum testemunho, pode estar falando. Ô, Sueli, eu tenho sim, vários. Eu estava um dia no ambiente de trabalho e tinha entrado uma professora recente. Nesse dia, eu cheguei perto dela e comecei a conversar, falar de Jesus. Eu nem sabia que ela passava por algo. Aliás, até hoje eu não sei pelo que ela passava. Mas naquele dia ela me disse, eu conversei com ela, e as lágrimas dela, a lágrima dela começou a descer. E ela falou assim, você foi o anjo que Deus enviou para mim nesse momento. Você falou todas as palavras que eu precisava. Deus usou você para falar aquilo que eu precisava ouvir hoje. Eu nem sabia. E naquele nem sabia que ela estava passando por algo, mas eu sentei ali perto dela e comecei a conversar. Comecei a falar de Jesus, comecei a falar de algumas experiências e ela simplesmente ela se sentiu tocada. E foi o dia que mais me marcou. Porque eu pressenti ali que Deus me usou naquele momento para edificar a vida daquela mulher, que ela estava precisando muito. E eu fiquei muito grata por isso. E Deus me usa muito, principalmente no ambiente de trabalho. Né? O inimigo se levanta muito, mas Deus também me usa muito. E eu fico muito grata quando eu sei que eu usei uma palavra do Senhor para levantar alguém. Ele me usa também muito dentro da igreja, me usa também dentro de casa, com meu filho. E essa semana, quando eu entrei de férias na segunda-feira, eu disse ao Senhor que eu queria fazer algo diferente. E eu peguei meu filho, mudei totalmente a rota. Peguei meu filho e não vamos passear. Aqui a cidade é pequenininha, né? Só tem 3 pracinhas, mas são bem arrumadinhas. Aí meu filho disse assim, mãe, vai fazer o quê? Vamos fazer um passeio turístico por aqui? E eu comecei a sentar naquele banquinho, meu filho brincar, e eu fiquei olhando assim, como Deus é simples. Como eu estava fazendo meu filho tão alegre, tão feliz naquele momento, porque ele brincava com um sorriso, que eu senti assim, tão feliz e tão interna me realizou naquele dia. Então eu vejo assim, que diante dessa correria que às vezes nós temos, a gente tem que parar para fazer o que é simples. Sim. Fazer aquilo que é simples, mas que glorifica a Deus, que faz alguém feliz. Então isso me tocou, né? E eu já estou aqui naquele pensamento, eu preciso fazer alguma coisa de novo para meu filho. E vou Exatamente. fazer. Às vezes na correria, que coisa linda, Josi. Às vezes na correria do dia a dia e as comparações que às vezes a gente tem pelas redes sociais ou pela. A gente se preocupa muito em dar presente caro, trabalhar muito para não deixar. E perde de dar o que eles mais estão buscando, que é a nossa atenção. Os filhos não cobram tantas coisas. Eles cobram e a gente deixa de dar. O principal, que é a atenção, é brincar com o simples que tem, é até pegar uma caneta, um papel, brincar com aquelas brincadeiras de caça-palavra, de outras coisas, correr, brincar, pular, jogar bola. E nós, às vezes, a gente se perde, a gente vai ficar 24 horas trabalhando para poder dar o melhor celular, para poder dar o melhor brinquedo, para dar o melhor tênis, e perde o melhor momento, que é o que eles querem: amor, atenção, acolhimento. É muito importante a gente refletir. Será que eu estou fazendo certo? Será que o simples não é melhor do que o mais difícil? Gente, tem mais alguém que quer falar alguma coisa a respeito? Então, vamos ler o capítulo 5 desse livro, A Sabedoria de A Mulher Sábia Edifica Seu Lar. Esse livro nós estamos lendo o capítulo 5 hoje. Banã, a mulher sábia, deve planejar como edificar o seu lar. A mulher sábia deve planejar. Você precisa planejar como você edifica o seu lar.
O que você quer fazer de diferente? E ouviu o testemunho que a Amada falou do filho dela? Ela já está pensando o que ela vai fazer hoje de diferente com ele novamente. Então você precisa planejar. O que vou fazer de diferente? Para que o lar seja edificado de forma bíblica e sobre os pilares corretos, a família a família tem de planejar como será a sua convivência. E a mulher sábia tem um papel fundamental nesse planejamento. A esse respeito, eu deixe-me dar um exemplo pessoal. Meu filho tinha 28 anos quando me escreveu um bilhete que dizia o seguinte. Então, ela está contando que o filho dela escreveu um bilhetinho para ela. Querida mamãe, algumas coisas nunca mudam. Por exemplo, eu ainda deixo os meus sapatos na sala ou na porta e ainda tenho o escritório bagunçado. Embora isso me deixe louco. Ainda gosto de lhe dar um presente no Dia das Mães. Na realidade, isso pode me ajudar a ganhar uns jeans novos. Mas estou feliz porque algumas coisas mudaram. Você me diz para eu ser um bom marido e pai. Você ajudou a ir a Cristo. Você me ensinou a confiar em Deus, mesmo em tempos difíceis. Você me ensinou a ver o copo meio cheio ou escritório meio limpo. Obrigado por todas as coisas que você me ensinou. Eu amo você. Esse bilhete reflete o trabalho que fazemos quando edificamos o nosso lar. Se o edificarmos com sabedoria, de forma apropriada, nossos esforços permanecem de geração em geração. A importância do bilhete de meu filho não estava em seu desejo bem-humorados de ser sempre perfeito, mas em seu sábio esforço de perceber que os sapatos não podem ficar jogados na sala de estar. Ou seja, ele está tentando. Eu edifiquei o meu lar ao ensinar o meu filho que é preciso persistir rumo à perfeição. Embora saibamos que alcançá-las plenamente é impossível. E de onde surgiu esse ensinamento? De um planejamento elaborado. Em outras palavras, edificar o lar não é tarefa baseada em improvisos, mas em planos pensados detalhadamente. Nada é edificado sem um design, uma concepção, um planejamento. Antes de qualquer estrutura ser construída, você precisa procurar um engenheiro, não é verdade, gente? Qualquer coisa que vai construir precisa achar alguém, um engenheiro que entenda sobre aquela construção. Um arquiteto ou empreiteiro. Você não vai procurar qualquer pessoa, você vai achar alguém que sabe fazer aquela casa, você vai procurar um pedreiro, um arquiteto. Você decide o que deseja e em seguida o profissional reúne todas as informações a fim de criar um plano. Lá em Provérbio está escrito: a mulher sábia edifica o seu lar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos. A palavra edifica vem do termo hebraico banã, que tem significado de construir. Construir é um processo. Ninguém constrói assim, num piscar de olho as coisas. É um processo. Claro que há diferença. Quando, por exemplo, você edifica uma casa, existe um momento em que a construção termina, mas o lar a que a Bíblia se refere faz alusão a algo cujo processo de construção jamais acaba. A mulher nunca termina de edificar totalmente o seu lar. Construir, edificar, significa juntar peças para formar um todo. E dentro do seu lar há componentes que Deus lhe dá como um quebra-cabeça que Ele deseja que você junte corretamente, cada peça em seu devido lugar.
O termo banã também remete ao verbo moldar. Quando algo está moldado, é intencionalmente formado, conebido. É como quando nós vestimos e escolhemos roupas ideal para o decoro da situação. Moldar. Quem aí vai fazer um pão, um bolo? Pão, por exemplo, você molda, se você quer um pão grande, ou você quer aquelas bolachinhas, você molda na forma, o tamanho, o formato que você quer. E aí, nós mulheres dentro do nosso lar, o que você está moldando em seus filhos? Eles estão na sua mão, como se fosse uma massa de pão. É você que vai moldar o que eles vai ser. Quando você trabalha com moda, por exemplo, aprende a correta relação entre a saia e a blusa, o tamanho do suéter, esse tipo de coisa. A moda tem a ver com relação apropriada entre as peças e em fazer com que a forma como são formadas no nosso corpo resulte em uma concepção harmoniosa, algo que não está na moda, isto é, que não está bem moldado, fica fora de harmonia, causa estranheza. Cada peça pode estar bem individualmente, mas juntas elas não ficam harmoniosas. O mesmo ocorre na moldagem de um lar. No contexto do provérbio 14, banã remete a moldar, no sentido de posicionamento, colocando intencional. Qual é o seu posicionamento dentro do seu lar? Você como mãe, como é que você está se posicionando dentro da sua casa? Relacionamentos e toque finais. No âmbito que estamos tratando, tem a ver com moldar aqueles que vivem no escopo do seu lar, aqueles que estão debaixo da sua influência e poderão aprender algo com você. Não importa se são filhos de sangue ou crianças que você discipula, um jovem vizinho ou alguém que você conhece. O fato é que sempre pode influenciar alguém, edificando-o, a fim de entendermos quais são os componentes e o plano da sua edificação do lar da maneira bíblica. É preciso pensar como ele deveria ser, com o que ele deveria se parecer. Se comparamos o lar com uma edificação, podemos ver que o melhor modelo de edificação para esse propósito é o templo erguido por Salomão para o Senhor, a partir do plano que Davi deixou preparado. O Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido, e Irão e Salomão fizeram um acordo de paz. Então Salomão convocou 30.000 trabalhadores de todo Israel, enviou aos Líbano em grupo de 10.000 por mês, de modo que cada homem passava um mês no Líbano e 2 meses em casa. Adonirão era encarregado desses trabalhadores e Salomão também tinha 70.000 carregadores, 80 cortadores de pedra, 80.000 cortadores de pedra na região montanhosa, 3.600 chefes que supervisionaram as obras. O rei Salomão, ao estabelecer o templo, em primeiro lugar, desenvolveu uma estratégia a partir do trabalho que seu pai, Davi, havia planejado. Então, aqui, cuidado para não destruturar o seu lar. Como mães que buscam edificar o seu lar, nós tentamos fazer tudo, inclusive as viúvas, as solteiras e as divorciadas. Isto é que vem acontecendo pelo fato das mulheres agora trabalhar fora e assumir papéis que biblicamente são dos homens. Quantos papéis que as mulheres estão assumindo que não são delas? É dos homens. Por exemplo, há muitas de nós, mulheres, que chegamos em casa e dizemos: eu posso edificar este lar sozinha, não tem problema.
Em razão desses pensamentos, desenvolvemos uma estratégia em um plano para o nosso esposo. Passamos a editar o que ele tem de fazer ou não, assumindo responsabilidade que não são nossas. Isso não é edificar lar, pelo contrário, desestruturada aquilo que Deus idealizou. Ao tomar para si o que não lhe compete, você inclui seu marido ou manipula para levá-lo a fazer o que não deveria. Salomão estabeleceu limite. Ele desenvolveu uma estratégia de edificação e organizou. Deixa eu ver esse peixe aqui. Organizou-se traçando tudo nos mínimos detalhes. Uma casa construída tem limite, possui espaço bem delimitados. Nós identificamos com facilidade o que é uma sala, o que é a cozinha, e tudo isso é consequência de um bom plano. O bom mestre de obra sempre tem plano. Quando os pedreiros e encanadores chegam a ele, sabe com antecedência como será a obra. Como mulher sábia, você governa e deve vigiar o que está sendo feito em sua casa. Quando não há comunicação, vêm os danos da estrutura. Está faltando comunicação dentro dos lares, está faltando conversar. Nessas horas é necessário parar, reunir-se com família, remoldar o seu lar, buscando identificar-se as responsabilidades de cada um que estão sendo cumpridas, analisando onde estão os problemas na estrutura. Isso quem faz é a esposa, a mulher sábia, por meio do seu trabalho doméstico, por meio do lar que Deus lhe deu. Deus lhe deu para gerir como mulher. É preciso parar de colocar essas responsabilidades sobre o seu marido, pois essa não é responsabilidade bíblica dele. A responsabilidade bíblica do homem é administrar os negócios. O lar deve ser edificado por você. Portanto, você precisa planejar. Por isso é tão importante ter a comunicação dentro de um lar. É muito importante fazer reuniões. Quem aí já ouviu fazer reuniões em família? Uma vez no mês. Sentar todo mundo ao redor da mesa e conversar o que precisa ser mudado dentro do nosso lar, o que está nos prejudicando, o que está faltando melhorar aqui. Será que é eu? Fala para mim, vocês, meus filhos, você, meu esposo, o que é que eu estou fazendo de errado aqui? Ele vai falar o que precisa ser melhorado e você vai falar o que os filhos precisam melhorar e vice-versa, falar do esposo. E quando tem essa união, essa comunicação dentro de um lar, ali vai começar melhoras, porque precisa planejar toda a obra. Nenhuma casa, nenhuma construção é feita de qualquer jeito. Eles planejam, eles riscam, eles fazem as moldagens, o arquiteto organiza para ter tudo no devido lugar. Assim também precisa ser dentro de um lar. Por isso é tão importante buscar conhecimento, para que nós possamos cada dia ser mulher mais sábia, edificada para administrar o nosso lar. Que nós possamos ser porteira do nosso lar, guardiã do nosso lar. Foi o capítulo anterior que nós falamos, não foi? Acho que foi o 3 ou foi o 4. Então, guardiã vai ficar guardando o que pode entrar, o que não pode entrar. Casa que não tem porteira, casa que não tem guardiã, qualquer pessoa entra. Então, nós precisamos ser porteira. O que estamos deixando entrar? Nós precisamos estar em vigília, vigiando, planejando, administrando, e que o Senhor venha nos conceder sabedoria. Chegamos no final desse capítulo 5, agora é sua vez. O que tocou em você? O que você aprendeu? Algo despertou? É isso que a gente precisa entender. Qual é a reflexão que você teve através desse capítulo? Quem quer falar? Alguém se identificou? Abre as câmeras, vamos tirar foto. Falta 12 minutos para terminar o nosso encontro nessa manhã.
Então, me Eu achei esse ouvindo, capítulo, eu achei esse capítulo um capítulo muito forte e me fez refletir muito. Até chorei com isso ali, parecia o Mateus fazendo essa carta para mim, você acredita? Meu Deus, é muito forte isso ali. muito, Muito real, muito real. muito E lindo. assim, é o que a gente está plantando que a gente vai colher, né? É o que a gente está semeando que a gente vai colher. Exatamente. E o que a Josiane falou do filho, né? Me tocou muito também. Você sabe que eu sou uma mãezona, que o que eu puder fazer pelos meus filhos, nossa. E me tocou muito, gente. São assim, são pequenos detalhes. Né? Criança precisa de coisas simples, eles não é coisa muito grande, né? E esse dia eu tava pintando, não, eu tava. Comprei uns adesivos, coloquei na parede da Helena, do quartinho da Helena, o novo quartinho dela. Você tem que ver a gratidão que essa menina ficou, a alegria. Ela ficava assim, mãe, nossa, eu tô tão feliz, você realizou meu sonho, mãe. É uma coisa tão simples, um adesivo na parede, tá? É uma coisa muito simples, mas para ela foi tão grande, mas tão grande, que eu fiquei tocada naquele dia. Eu falei, gente, e são pequenos detalhes. Você vê, ela pulou da pracinha, sair com criança para brincar, né? De ver a alegria E no outro, rosto dele. e outro detalhe, minha amiga, assim, agora porque tá chamando mãe, vamos fazer caminhada juntos, que eu gosto de fazer caminhada de bicicletinha, né? A E Helena, assim, minha Helena que gosta também, aí nossa. ele fica tão feliz assim, ele diz assim, "Ô, mãe, grava vídeo para mandar pro meu pai, grava vídeo para mandar pro meu pai." Eu tô fazendo, ele fica muito feliz com isso. E assim, como eu trabalho os 2 horários, aí quando eu chego, eu sempre tenho aquela preocupação. Eu fico preocupada com isso, porque Deus me deu ele, me confiou ele para me cuidar. Esse papel é Sim, meu. sim. Então, quando eu chego, às vezes, muito cansada depois das 5, eu sempre tiro assim meia hora para me passear na frente de casa com ele. Vou conseguir isso todos os dias? Não. Confesso dizer que eu não consigo todos os dias. Mas eu tento pelo menos 3 vezes na semana. Sim. E eu percebo que ele fica muito, muito, muito assim. Ele se realiza, diga, ele passou o dia na escola. Aí eu chego em casa. O que eu tenho que fazer por ele se ele passou o dia todo longe de mim? E aí? Então, eu preciso fazer isso. Desde há 2 anos atrás, eu coloco isso em prática. Desde eu tenho que colocar isso. E eu me sinto feliz por isso. Eu me sinto realizada. Eu me sinto mais em paz. Eu me preocupo menos, porque eu digo, não, está o dia na escola, mas eu estou fazendo o meu papel. Quando eu chego em casa, eu estou contribuindo de alguma forma para estar presente, muito mais presente na vida dele. Isso me ajuda muito. Me deixa mais tranquila. Que bom, né? E sem saber que a gente precisa refletir isso, que nós estamos refletindo, porque são fases. Essa é a fase que ele quer. Vai ter fase que você quer e ele não vai querer mais. Então, às vezes, a gente está tão descuidada, não é descuidada, ocupada com outros afazeres que perde essa fase. E que depois, quando a gente quer, não quer mais. Então, é a fase. Eu falei outra historinha rapidinho. Eu sei que vai edificar. O que eu estou falando aqui, eu sei que vai servir. É para Jesus, porque alguém sempre se comove, se espelha no testemunho de outra pessoa, né? Sim, sim. E assim, à noite ele estava me cobrando muito. Mãe, eu preciso que conte historinha para mim. Conta historinha para mim dormir. Como eu não sou muito de saber de história infantil, eu comprei um livrinho muito bom. Cada dia tem uma história, 365 dias de história infantil falando de Jesus, né? Cada história da Bíblia. Sim. E eu comecei a contar. A primeira história, isso me comoveu muito. A primeira historinha era curta, tinha umas 6 ou 7 linhas apenas. E na hora que eu comecei a contar a história, ele colocou a cabeça no travesseiro e dormiu. Eu fiquei sem entender, eu fiquei impactada, porque ele só queria ouvir uma historinha contada pela mãe dele. E ele fez ele relaxar e dormir. Isso foi muito forte para mim. E até hoje eu tô sem. Tá recente isso, por 3 semanas, e eu ainda estou impactada com isso. Porque todo mundo está contando a historinha e está servindo para ele dormir. Para o meu filho isso funcionou, né? Ele vai fazer apenas 6 anos ainda. Que Mas coisa me linda, né? edificou E isso muito. está criando um vínculo entre mãe e filho e E mãe. ele São fez assim, ele vínculos. disse, mãe, eu estou aprendendo de Jesus. Eu estou aprendendo de Jesus, que ele não sabe ainda de conversar direito. Eu Exatamente. estou aprendendo de Jesus. É muito bom. Exatamente. É por isso que eu falo, que se eu pudesse voltar no tempo, eu engravidaria da primeira filha hoje, com o entendimento que eu tenho. Porque muitas coisas a gente vai ver, não tem mais filho pequeno, por mais, mas e agora? Agora eu vou incentivar as mulheres a fazer aquilo que às vezes eu não fiz. Porque depois que passar essa fase, não volta mais, tá entendendo? Não volta mais. E quantas mulheres fica mais dedicada a trabalho e perde a vivência dos filhos. E isso nos deixa doente depois, porque quando a gente querer,
não vai dar, eles não querem mais. Então, vale a pena fazer diferente. E nunca é tarde para recomeçar, né? Vamos tirar uma foto aqui que vai acabar o tempo? É tão gostoso esse assunto que a gente não quer mais parar de falar, não é mesmo? A Kátia vai abrir? Vou não, Su. Tá. Cadê os cadernos? Em pés. Eu acho que ficou bom. E é isso, gente. Chegamos no final desse dia de hoje, com bastante testemunho, um capítulo bem reflexivo, que nos leva para um momento bem gostoso. E vocês que vão assistir a gravação, comenta, compartilhe, dá like. Quanto mais você fazer isso, o YouTube entende que esse conteúdo é bom e vai mandar para mais mulheres. Deus abençoe e até amanhã.